Olá amigos, domingão, dia 20 de setembro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 21 ao dia 25. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, aproveitar, logicamente, ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. A programação da parte de análise está toda aqui do meu lado, radar do mercado, todos os dias, análise de fechamento todos os dias. Você tem também toda terça e quinta análise especial e esse radar da semana todo domingo. Para você se inscrever facilmente, é só você passar o cursor do seu mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, aqui na parte inferior, vai aparecer então a opção para você clicar em se inscrever. Se essa imagem não estiver aparecendo para você ou outra forma mais simples, na parte inferior do vídeo vai ter um botão aí inscreva-se. Lembra de clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. E aqui do meu lado você pode também receber as carteiras de ações através do aplicativo DV Invest, carteira mensal, perspectiva, carteira semanal, exponencial. Tudo já disponibilizado dentro do aplicativo DV Invest, dentro do canal DV Carteiras. Inclusive a carteira exponencial acabou de ser divulgada dentro do aplicativo. Então aqui do lado está disponível para iOS, para Android. O link de acesso ao aplicativo está na parte inferior aqui do vídeo, na descrição do vídeo. Ibovespa terminou a semana basicamente estável, mas seguindo dentro de um viés mais de baixa. Ou seja, a gente olhar só no pezinho da letra ali a questão de movimentos, bateu aqui, fez essa mínima, gerou essa máxima aqui, volta para baixo, enfim, está dentro basicamente de um pivôzinho de baixa, mas esse pivô de baixa dentro de um único movimento de subida. O que representa ainda pode até mudar isso aqui, mas por enquanto vai mostrando que isso aqui está fraco para cair, mas está caindo. A parte chata é que são basicamente 9 para 10 semanas aqui andando gradativamente para baixo, num cenário de indefinição, ou seja, sinais muito falsos, seja de alta ou de baixo, mas mais para baixo gradativamente. Terminou a semana perdendo força, né? O último pregão da semana, que eu comentei na videoanálise de fechamento da sexta, foi esse candle aqui de baixo, o que aumenta a chance um pouco mais de queda. Para trazer alguma sinalização positiva, precisa realmente romper essa máxima aqui, que significa dizer superar os 100.950 pontos e, logicamente, que é um rompimento da máxima dessa semana, ou seja, gerar um sinal de fundo em cima da região, ali que inclusive o Ibov fecha abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos e mantém-se abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Então segue com um viés mais de baixa. Sinalização mais relevante que aumenta a probabilidade ou a expectativa de ter movimento de subida é através de um fechamento de uma semana para cima justamente dessa região de 101 mil pontos, arredondando. Enquanto isso não acontecer, enquanto não gerar nenhum sinal mais forte ali que pelo menos anule esse candle aqui de baixo, voltando para cima da máxima dele, no gráfico diário, voltando aí para cima do 101 e 100, o caminho mais provável é testar a região aqui de suporte mais próxima pelo gráfico semanal, fica ali na faixa dos 97.500 a 96.500. 97.500 é essa região aqui para trás, que era uma região ali de topo, que passa aqui por essa região aqui para trás de topo, que funcionou como suporte e de novo aqui virou resistência. Então é um patamar que tende a funcionar como suporte. Abaixo disso, um pouco mais para baixo, a gente tem um patamar na faixa dos 96.500. Passando por esse nível, ou seja, o Ibov fechando uma semana para baixo desse patamar, os outros níveis de suporte já vai ficar mais na faixa dos 93 mil pontos, que é outra região aqui para trás, que esses 93 mil pontos, além de ter níveis de testes lá para trás e aqui também parada do preço nessa região, representa que olhando para o gráfico de 10 dias, colocar um gráfico aqui de 10 dias e colocar o Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, colocar só o imã aqui certinho para ficar no valor exato, representa uma retração de 38,2% desse último movimento de subida. Aqui observe onde é que ficou lá batendo. Ó. Esse aqui era o antigo suporte e aqui coincide. Então seria basicamente um duplo suporte nessa região dos 93 mil pontos. Aí abaixo disso a gente vai olhar um pouco mais para a região dos 90, que é 89.450, 50% de retração desse movimento. Lá para trás também funcionou como patamar de resistência. Se eu olhar aqui para um gráfico semanal, jogar no gráfico semanal agora, e der um zoom menos, esses 90 mil pontos é isso aqui, ó. É basicamente esse fundo aqui com essa região de topo aqui, ó, em torno de 90 mil pontos, 89.500. Então são os próximos níveis do Ibov. O mais importante primeiro é avaliar aqui como vai ser o comportamento em cima desse patamar, que é mais provável testar essa região dos 97.500 a 96.500.
passando mais forte para baixo esse patamar, terminando a semana mais forte para baixo esse patamar, a gente vai olhar um pouco mais para os outros níveis de suporte. Ibov segue no seu processo de correção. Se olhar aqui para o lado, para a imagem aqui do gráfico mensal, por gráfico mensal a gente dá para perceber que teve ali 4 meses para cima, 3 meses para baixo, então está dentro de um processo de correção que pode durar ainda até o mês de outubro. Apesar o último trimestre ter um histórico aí favorável para a Bolsa, em termos de desempenho, o último trimestre é algo que tende a ser positivo. Lembrando que no primeiro trimestre desse ano, o primeiro trimestre também é o segundo melhor em relação a desempenho para a Bolsa, considerando os últimos 21, 22 anos de desempenho. Só que esse primeiro trimestre foi desastroso para a Bolsa. Vamos ver se o último trimestre, como é que vai ser o desempenho aí. Indo agora para o dólar, nós tivemos o dólar com uma boa recuperação na semana. O dólar veio para baixo, ou seja, ele gerou aqui primeiro, a gente considerar aqui, 3 caindo, 3 subindo, aí vem aqui 1, 2, 3, 4, aí gera 1, 2, 3, 4, aí agora 1, 2, 3, 4 de movimento para baixo e agora trazendo a possibilidade de ter algo para cima. A superação da máxima dessa semana, que terminou aqui na casa dos 5,400, na máxima de 5,400, reforça um pouco mais a chance de subida. Só que olhando para o gráfico mensal, ainda tem aquela leitura que eu mencionei que está com uma cara mais de indefinição, de uma correção que pode até caminhar mais para baixo, mas ainda com um aspecto um pouco mais de indefinição, porque já gerou um sinal aqui de subida, está permanecendo basicamente aqui de lado, e eu não consigo visualizar algo tão forte para cima no dólar, nem mesmo tão forte para baixo. E aí, nesse caso, eu vejo 2 níveis de preço importantes que eu já tinha destacado por aqui, que é essa região aqui, um patamar ali por volta dos 5,485 e o suporte na faixa 5,226, 5,225, 5,226. Então são esses 2 níveis que eu considero mais relevantes aqui para o dólar em termos de resistência, para ficar no cenário de indefinição, ou seja, chegar nesse nível de preço, perder um pouco de força, volta aqui, não que ele vai ficar assim, mas é um ponto importante de avaliação em termos de movimento de subida no gráfico diário. Chegando nesse nível de preço, traz a expectativa de poder ter algo para baixo, algum processo de entrada de pressão vendedora aí no gráfico diário, que é basicamente a região lá que eu acabei de comentar, dos 485. Deixa eu só pegar aqui a linha, a parte dos 485, é por aqui assim, essa região aqui, que é uma região de topo ali anterior, que virou esse topo aqui também, ou seja, um patamar que pode chegar aqui e entrar pressão vendedora. Acima disso, no gráfico diário, o próximo nível de resistência está localizado aqui nesse fundinho anterior, que na faixa dos 5.511, ou seja, de 485 a 511 é a principal zona de resistência após o dólar ter conseguido fechar acima dessa região aqui de resistência inicial, que foi respeitada aqui, agora fechou aqui acima. Então, é o primeiro nível mais irrelevante, 485 a 511. Boa sinalização de alta, trazendo a expectativa de poder ter algo mais para cima. Vai começar a anular essa expectativa ou colocar em xeque essa expectativa se a gente tiver algum candle mais forte de baixo fechando para baixo das médias. Se não tiver isso aqui, tiver, por exemplo, um candle de indefinição de queda, mas fica mais de indefinição na segunda-feira, vai ficar ainda mantendo um viés mais de alta de curtíssimo prazo o dólar ainda nessa semana. Seguindo aqui para as próximas ações que eu vou comentar, só deixar, eu não coloquei aqui no início, eu vou falar, além do Ibovespa e do dólar, eu vou falar sobre PETR4, Vale 3, BRAP 4, SUSB 3, ENEV 3, NTCO 3, FLY 3, Rente 3, CSNA 3, o GPA 3, CRFB 3, JBSS 3 e VVR 3. Lembrando que se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Eu agradeço demais aqui sua valiosa audiência aí por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Então, começando pela Petro, né? Temos a Petro dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, ou seja, sem nenhuma sinalização ainda de alta. Ou seja, depois de tentar ficar acima dessa região lá dos 22,88 a 23,50, não consegui e vai afundando aqui o suporte um pouco mais relevante, vai de R$ 20,84 a R$ 20,60. É o suporte um pouco mais relevante aqui no gráfico semanal. Poderia falar dessa mínima aqui lá nos 21,25, mas ela é mais visível em termos de fundo pelo gráfico diário, que é essa região aqui,
Veja alguma alternativa de compra na Petro no termo de swing trade? Não. Está mais para ter um movimento para baixo, gerar um pivô de baixo e ter ainda continuidade do movimento de queda. A Petro conseguiu ficar só um dia acima dessa região aqui de fundo anterior. Fechou uma vez acima, o mercado já falou assim, não, teu lugar aqui embaixo, ou seja, dando um indício de controle da situação por parte dos vendedores e aumentando a probabilidade de queda. Eu só olharia para a Petro para alguma tentativa de compra acima dos R$22, se fosse falar em termos de swing trade. E mesmo assim avaliando com carinho para verificar a forma que seria a entrada para uma compra aí na Petro acima da região dos 22,15, 22,17. Então, por enquanto, caminhando mais para a região de suporte já citada pelo gráfico semanal. E aqui a mínima que eu falei dos 21,25 está aqui. Região lá dos R$20,84 está por aqui, até a região dos 20,60 por aqui. Esses dois fundos, a parada aqui de fechamento dessa queda e a mínima dessa queda, que aí a gente está falando lá no suporte bem mais abaixo, na faixa de R$19,54. Então, por enquanto, Petro olhando mais para o suporte. Perdeu a mínima do pregão de hoje, principalmente a desse grande candle de alta que está localizado em 21,46, reforçará ainda mais, aumentará ainda mais a expectativa de queda na minha leitura. Seguindo aqui para Vale 3. Ativo fechou a semana caindo 0,47%, mas tecnicamente ela está dentro de um movimento de alta de candles ascendentes, ou seja, superação ali da máxima da semana passada, mínima acima da semana passada. Pode ficar enrolada? Pode, poderia ficar aqui enrolado, não tem nenhum problema, até olhando para o gráfico semanal, no gráfico mensal, que ela está ali brigando com essa zona de resistência aqui, antiga máxima histórica lá no 61,05, para ver se vai fechar o mês aí acima ou não abaixo desse patamar, acima ou abaixo desse patamar. Nesse caso aqui, ainda o viés é de alta. Se olharmos para o gráfico semanal, está dando um movimento de subida, que pode trazer ainda a continuidade do movimento de subida. Aí, nesse caso, como está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, olhando para o gráfico diário, ela está presa na região dos R$63, arredondando isso aqui, a zona de resistência. Chama atenção o quê? Se ficar aqui enrolada nessa semana, mais alguns pregões, e depois gerar um sinal de alta, fechamento acima dos R$63, nova máxima no que no seguinte, aumenta a probabilidade de subida, de confirmarem um movimento um pouco maior para cima, lembrando que o ativo está ainda alinhado para cima em termos de tendência de médio a longo prazo. Depois de Vale 3, o que tem aqui para falar agora, que eu tinha anotado, é BRAP4, que é um ativo correlacionado, aí, bem correlacionado com a Vale 3. Fechou bem o pregão ali de quinta-feira, terminou um candle de indefinição, trazendo a expectativa de poder ter mais um candle para cima. Retomou a tendência de alta quando faz esse pivôzinho de alta no gráfico diário, ou seja, traz uma possibilidade de arriscar uma compra aqui, o stop ficaria aqui, um stop um pouco maior. Qual outra alternativa? Se der uma patinada aqui nessa região, ameaçou queda e depois superou a máxima do candle, ou mesmo superou ali a sinalização de um topo, também possibilidade de arriscar a operação de compra de swing trade. Ativo pelo gráfico semanal, permanece assim como a Vale dentro de um movimento de subida, candle ascendente. A correção para mim foi muito fraca no tempo e no preço, para entrar comprando de cara já em cima dessa resistência. Ela pode caminhar mais para cima, mesmo que ela supere essa máxima, eu não teria expectativa que o movimento tende a ir muito longe para cima. Ou seja, se fizer isso aqui, na minha opinião, ele tenderia a gerar uma correção em duas etapas desse último movimento de subida. Ou seja, cai aqui, vem aqui para cima, supera até a máxima lá histórica e depois faz algum processo de recuo. Essa seria a minha expectativa. A outra, de ficar enrolado aqui, fazendo a correção mais no tempo desse movimento de subida. Quando eu falo ali mais no tempo, considerando que poderia ficar aqui mais umas 3 ou 4 semanas enrolado, para manter aí um viés mais positivo de alta, de tendência de alta no médio, longo prazo e no curto prazo também está em tendência de alta. Para quem está comprado, lembrando, swing trade, trabalhar com stop aqui, seria importante o papel permanecer acima desses dois topos que foram rompidos no penúltimo pregão de quinta-feira, quando fechou ali para cima dos R$ 45,58, inclusive para cima até dos R$ 45,65 aqui essa máxima. Então, importante permanecer acima e melhor ainda, ficar acima dos 40, no mínimo acima dos 45,30 seria algo, né, de bom grado, vamos dizer assim, para quem está comprado. Depois disso, vamos falar aqui da SUSB3 Suzano, que fechou bem a semana, pegando aqui o gráfico semanal da Suzano, gráfico semanal, apertei aqui o anual, bela semana, alta de 9,76%, sinalização de um fundo ascendente.
Semana pode ter assim uma semana de correção dessa subida aqui do gráfico diário, um movimento inteiro de subida. E considerando isso, a possibilidade de ser uma correção nessa aqui de zona de resistência, se ficar aqui dando uma patinada na semana, por exemplo 3 candles, segunda, terça, quarta, um candle vai fazendo ali uma escadinha para baixo, máximas descendentes, superou a máxima da semana, do candle anterior, possibilidade de compra no decorrer da semana na SUSB3. Se ficou também aqui, mais aqui de lado, 3 pregões e depois rompeu essa máxima aqui, também possibilidade de arriscar a operação de compra de pivô de alta, então ativo interessante para monitorar operações na ponta compradora de swing trade. Para quem segue posicionado aí pelo gráfico semanal, não teria motivo ainda de saída, pode trabalhar, quem está no médio prazo pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse último fundo aqui ascendente a favor da tendência de alta de médio prazo. Depois de Suzano, ENEV3. ENEV3 também gerou um candle ali de alta, uma recuperação depois de ter fechado para baixo da média, superando a máxima do candle anterior, o fechamento ali para cima. Então, um ativo que também para em cima de um patamar ali de suporte, olha que interessante, gerou a chamada mudança de polaridade aqui e aqui novamente. Então, fica também com viés de alta o papel, ou seja, uma expectativa maior de subida. E nessa expectativa maior aqui de subida, olhando para o gráfico mensal, está ali no processo também de se sustentar acima do topo anterior. Aqui está mais para um cenário até de ficar um pouco indefinido. E olhando nesse cenário de poder ficar enrolado aqui, a resistência principal ficando aqui na faixa dos R$ 51,20, por volta de R$ 51,20. No gráfico diário, o que teria que acontecer para gerar uma compra de swing trade? Ou ela fica aqui enrolada e depois gera, assim como eu falei da Vale 3, gera ali um pivô de alta, ou ela vem um pouquinho mais para cima e proporciona algum processo de correção e fundo ascendente já acima ali, pelo menos num patamar ali na faixa dos R$ 50,80, seria algo bem-vindo aqui, ó, ficar acima desse patamar. E se abrir caindo, dá para se buscar uma compra? Dá, ficaria um pouco mais arriscado. Por quê? Porque a entrada ficaria muito em cima da toda a zona de resistência aqui de 1, 2, e aqui seria um possível, se houver um recuo, seriam 3 topos na mesma faixa de preço. A entrada ficaria muito próxima desses 3 topos. Então o ideal é que a sinalização de alta para uma compra de swing trade fique um pouquinho mais acima dessa região de R$ 50,80. Para quem já está posicionado, pelo menos em termos de swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do candle aqui de sexta-feira. Fica ali por volta dos R$ 49,55. Agora, NTCO3, que no pregão de sexta, terminou com candle de queda de 1,31%, ativo ainda permanecendo acima de alguns topos anteriores, principalmente esses 2 topos aqui, ó, esse aqui e essa chegada aqui. Bateu aqui em conjunto com a média móvel de 13 períodos, em conjunto com o gap aqui, um gap de corpo, né, o fechamento aqui na faixa dos 51,62 e a abertura no pregão seguinte nos 52,18. Então, essa diferença aqui é o gap de corpo do papel, que tende a funcionar como suporte. Então, você tem o suporte em 51,62, tem a média ali também funcionando como um leve suporte em 51,50 e depois essa região de topos anteriores, dá para falar ali no valor em torno de 51,43. Nessa zona de suporte, acontecendo aqui nessa semana, seja na segunda-feira, principalmente às vezes até a partir da terça-feira, uma segunda aqui mais de lado, ameaça cair, fecha até abaixo da média, no pregão seguinte já volta a superar a máxima desse candle, possibilidade de compra e de fundo ascendente na NTCO3, ativo que está em tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no longo prazo e também tendência de alta no médio prazo, dentro de um movimento de subida pelo gráfico semanal. Ou seja, ela rompeu isso aqui, brigou para ficar acima, agora fechou e fechou mais uma vez, ou seja, manteve-se acima desse patamar. Então, um sinal de alta lá no gráfico diário, possibilidade de arriscar uma compra de swing trade no decorrer dessa semana em cima de Natura. Lembrando que se voltar forte aqui para baixo, fechar forte para baixo esse patamar e permanecer abaixo, vai descaracterizar, permanecer abaixo da média, por exemplo, fechamentos aí abaixo da média, vai começar a descaracterizar a possibilidade de entrar comprando o papel. Interessante que a entrada ocorra em alguma sinalização que seja no mínimo acima da região dos R$ 51,62. Fleury, FLRY3, que na semana passada tinha gerado ali um candle de reversão, chamado de estrela cadente, mas era aquela questão que, qual era a leitura, né? Um grande candle de alta, um candle de correção, a possibilidade de ter algo para cima. Mesmo que tivesse perdido a mínima, ainda ficaria a expectativa de ter algo para cima que eu comentei no último radar da semana. Ela terminou confirmando realmente um candle de alta, se afastou mais da região do topo que foi rompido,
Tem resistência aqui no gráfico semanal ali na faixa dos 29,56, que já foi inclusive testada. Primeiro ponto de resistência, segundo ponto de resistência por aqui, que seria lá na casa dos 30,60. Tem um número redondo ali dos R$30, mas os mais importantes são esses dois níveis que eu acabei de mencionar. Como está dando dentro de uma tendência de alta de médio prazo e também, olhando para o gráfico diário, a tendência de alta, recuo do preço que ela começou a fazer aqui já com 2 candles, estendendo um pouco mais esse recuo, pelo menos mais um candle, ele vindo aqui para baixo mais um candle e depois gerando algum sinal de alta aqui acima desse patamar junto com a média, ou seja, para cima da região dos 28,70, 28,43, daria para avaliar justamente a operação de compra de fundo ascendente na Fleury no decorrer dessa semana. Ou se ficar aqui de lado, mais pregões, a média vai se aproximando, gerar ali um pivô de alta, também outra alternativa de compra de swing trade no papel. Resistência ali pelo gráfico mensal na faixa dos R$30,36. Na sequência, depois aqui, Hint 3. A ação terminou a semana com alta de 4,28%, segue aqui dentro de um movimento de subida, ou seja, os ativos que já estão dentro de um movimento de subida. A gente chegou eu falei aqui da Fleury, que está dentro também do movimento de subida. NTCO3, que basicamente eu tinha falado também NTCO3, falando que está dentro do movimento de subida. Os primeiros que eu destaquei, né, BRAP, que gerou uma sinalização de alta, SUSB3, sinalização de alta, RENT3, sinalização de alta de um fundo. E agora os papéis que estão dentro de um movimento já de subida. Então é o caso aqui que eu vinha falar da RENT3, que terminou a semana em alta, respeitando ali basicamente essa resistência ainda. A segunda semana que oscila acima da região dessa máxima aqui, 52,92, e não consegue ficar acima, mas está dentro de um movimento de alta, não perdeu ainda a sequência de mínimas ascendentes. Então, enquanto isso não acontecer, segue ainda com a chance maior de voltar a testar essa região aqui, ó, que já foi testada. Entrou pressão vendedora quando testou os 54,11 até um patamar ali de 54,71, mas continua sendo um ativo interessante para monitorar ali um gráfico diário em termos de operação de swing trade, permanecendo acima dessa região aqui, ó, que veio para baixo e voltou rápido para cima. Isso é algo bom, mas precisa gerar o quê? Fica aqui de lado, suponhamos, gera um sinal de alta, foco em compra nessa ação. Fica aqui um pouco mais de lado, gera também o pivô de alta, rompimento dessa região, possibilidade também em buscar a operação de compra de swing trade a favor de um viés mais de alta nesta ação. Depois de Hint 3, CSNA3, que tem um movimento longo de subida no gráfico semanal, bem longo de subida, ameaçou aqui um topo em cima de uma zona de resistência, desse topo, anulou a formação do topo, já fechou lá em cima e ainda confirmou aqui a saída dessa região de resistência. Isso cria uma expectativa, gera uma expectativa de poder testar ainda efetivamente essa região desses dois topos aqui, por volta ali dos R$17,20. Então essa seria a região mais próxima de resistência e mais relevante agora para a CSNA3. Diante ainda desse movimento de subida que traz um risco de correção, fato, depois de um longo movimento de subida, afastado ali da média, já há bastante tempo sem nem testar a média móvel exponencial de 3 períodos, vai aumentando gradativamente a chance de gerar uma correção no tempo, um movimento mais lateral ou mesmo um movimento de baixa no gráfico semanal. Mas enquanto não houver esse sinal de queda, fica ali de olho num gráfico diário na questão de gerou aqui alguma lateralização ou queda ali chegando na média móvel e fundo ascendente, gerou aqui uma escadinha para baixo, né, de máximas, e fundo ascendente ainda fica mais para se buscar operar na ponta compradora em CSNA3. O GPA3, dia de sexta-feira, fechou ali basicamente com a queda de 0,78%, mas na semana boa alta de 6,45%. Ativo segue dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Pelo gráfico mensal dá para perceber que ela está chegando num nível importante, na média de maior periodicidade. E ainda a tendência aqui para esse lado de cá, para longo prazo, é uma tendência mais indefinida, mas o médio e o curto prazo estão alinhados para cima. Dentro desse alinhamento para cima, dentro do movimento de subida no gráfico semanal, resistência aqui mais relevante no gráfico semanal, não vejo muita resistência relevante, a não ser que uma resistência intermediária lá para trás, onde teve aqui uma região de fundo, que aqui também deu uma patinada, que seria muito lá para dentro da região dos R$25 principalmente, 24,80 a R$25. Não significa dizer que vai lá direto por não ter uma resistência tão próxima aí pela frente, não sei ali questão mais da média no semanal. Mas no gráfico diário, o que
Estou mencionando esse ativo porque como está mostrando força no movimento de alta do gráfico diário, fica mais para planejar compra mesmo após uma correção um pouco maior no preço desse ativo, ou seja, voltar ali próximo da média ou ficar mais tempo aqui de lado para buscar alguma operação de compra de pivô de alta, mas principalmente de fundo ascendente. CRFB3, Carrefour terminou a semana apresentando alta de 3,42%, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário, mas sem uma tendência basicamente definida. Veio aqui, caiu, subiu, volta, perde a mínima da semana do fundo anterior, anula a tendência de alta, volta aqui para cima até da máxima desse topo. Então é algo positivo, ou seja, tinha um topo ali que estava sendo respeitado, que aqui para trás eram algumas sombras também superiores, tinha gerado mais algumas sombras e essa semana fechou acima, o que traz uma expectativa de poder ter algo mais para cima, de poder buscar, por exemplo, os 22,20, enquanto o mercado não gerar nada contrário. Quando eu falo isso, assim, ó, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço. Você pode ter ali uma expectativa maior de subida nesse momento, mas aí você pega aqui um gráfico diário e verifica se realmente vai confirmando essa expectativa, gerando, por exemplo, um sinal de compra de que forma. Ficou aqui de lado, a média vai se aproximando aqui do preço. Gerou pivô de alta, possibilidade de compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, buscando um movimento que seja lá para a região dos 22,20 ou até mais aqui no gráfico diário, resistência em 22,41. Ou vem aqui, corrige um pouco mais e gera um sinal de alta um pouco mais ali próximo da média, testando a média, o stop ficaria abaixo da mínima desse fundo ascendente, também tentando pegar um movimento de subida de curto prazo, uma operação mais swing trade em Carrefour. Para quem está comprado no médio prazo, dá para trabalhar com stop já abaixo da mínima dessa última semana. JBSS3 fechou a semana perdendo força, na faixa ali de 3,28% de alta. Quando eu falo perdendo força, olhando ali a sombra superior desse candle aqui. 2 candles de subida, 2 candles de baixa, 2 candles de subida. O 2 candles de baixa agora, o mercado que vai nos mostrar isso mais adiante. Mas o fato é, o que é relevante saber aqui em cima de JBSS3? Que ela tem essa região de fundo anterior, que foi bem testada aqui como resistência, inclusive com gap aqui tem resistência. Daqui também resistência aí na JBSS3. Desta forma, fico mais, no caso dela, ainda está dando um movimento subido no semanal, então ainda daria para monitorar alguma possibilidade de compra acima ali da região dos R$23 preferencialmente. Então, essa região dos R$23 que ela se encontra aqui é justamente a média. Qual o contexto mais positivo para essa entrada, visto que lá no semanal está bem enrolado em termos de tendência, bem indefinida? Fica aqui de lado e gera um pivô de alta. Ou vem ainda caindo de maneira fraca, mais alguns candles no decorrer dessa semana e gera o sinal de fundo mais dentro, perto dos R$23. Isso também chamaria atenção para abrir uma compra de swing trade. Mas para fazer esse tipo de compra, teria que acontecer pelo menos mais 2 candles aqui com máximos descendentes para abrir uma compra nessa quebra de máximos descendentes. Via Varejo, VVR3, ativo que fechou a semana mal, né, com queda de 2,95%, fechou para baixo da média, gerando um pivôzinho de baixa no gráfico semanal, mas ainda dentro, um pivô de baixa dentro de um movimento de subida, ou seja, levou 3 semanas basicamente para chegar, de 3 a um pouquinho ali para chegar na máxima, e já vem várias semanas caindo, mas ainda sem perder a mínima ali de 3 a 4 semanas para cima. Então isso é algo bom, é como se eu tivesse colocar aqui um gráfico de 15 dias, vou botar o gráfico aqui de 15 dias, na verdade até seria um pouco mais do que isso. Mas no gráfico de 15 dias já representa um pouco mais isso, ó, esse candle de alta, que é comprimindo ali aquelas 3 semanas de alta, candle forte de alta e aqui o mercado corrigindo de maneira fraca. Então ainda fica a possibilidade de se trabalhar aqui, ó, de gerar fundo ascendente, pode vir um pouco mais para baixo, não tem nenhuma sinalização de alta, mas essa região aqui dos R$16,64, tem um patamar ali, outro nível na faixa 15,10 e tem ainda uns 14,50, joga aqui no gráfico mensal, na casa ali dos 14,50 não, R$14, então você tem ali 16,64, depois tem a faixa dos 15 e depois na faixa dos 14. São pontos de suporte que se o preço chegar aqui nesse patamar, aumenta a chance de poder ter um novo sinal de subida, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico
mensal. Mas o que chama atenção, se essa ação nessa semana conseguir superar a máxima dessa última semana, seria uma das alternativas de abrir uma compra de position trade nessa ação, tentando pegar o quê? 3 a 10 semanas de novo movimento de alta, como se isso aqui tivesse sido uma correção em ABC, de uma subida um pouco mais longa, testando a média e nova sinalização para cima. Então, eu encaixaria essa compra. Para buscar a entrada pelo diário, ainda não vejo entrada de swing trade nessa ação para a ponta compradora. Para venda, somente se passar a gerar sinalizações de baixa, até mesmo pelo gráfico 60 minutos, abaixo dessa região aqui de suporte, abaixo dos R$ 17,54. Para compra, precisa anular isso aqui, né? Voltar para cima dessa região ali para cima pelo menos dos R$ 18,55 até os R$ 18,90. Voltou para cima dessa região, furou isso aqui, gerou fundo ascendente, foco maior em compra. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e uma excelente semana. Até mais.